Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, o de número 4. Eu sou o Rodrigo Bibo e Igreja Centrada é para gente madura. Galera, muito legal a recepção de vocês a este BTcast Plus. Eu só tenho uma pergunta a fazer para você que tem elogiado este BTcast Plus sobre o livro Igreja Centrada. Quantas pessoas você ensinou a ouvir podcast para que ela tivesse acesso a esse conteúdo? Vocês têm que me ajudar. Vocês precisam ajudar o Bibotalk a chegar mais longe. Sério, galera. Esse ano eu quero fazer o ano do podcast aqui em bibotalk.com. Quero realmente incentivar, instigar, provocar, encher a paciência para que você ensine outras pessoas a ouvir podcast. Mas agora, não dá para ficar só para você. Ensine outras pessoas a ouvir podcast. Passe adiante. Galera, comenta primeiro. Vou dar uma dica matadora. Primeiro você comenta do assunto. Legal, Pô, inclusive, tem um pessoal aí falando sobre o livro, bem legal. Olha só, pega ali o celular da pessoa, já instala o Spotify ou instala algum aplicativo de podcast, ensine ela a ouvir podcast, passe pra frente, jogue nos grupos da comunidade, enfim, a gente quer chegar mais longe com o BTcast Plus. E claro, gente, o nosso trabalho a gente tá fazendo, a gente agora pede que você seja um cooperador do nosso trabalho. E já quero deixar avisado que com a volta do BTcast tradicional, meus amigos, o BTcast volta na semana que vem. Consequentemente, o BTcast Plus passa a ser mensal. Então você vai encontrar o BTcast Plus sempre na segunda terça-feira de cada mês. Você vai ter o BTcast Plus fresquinho pra você. E eu quero fazer um disclaimer aqui, rapidez. Olha só, na semana passada eu anunciei o desconto do Igreja Centrada, tanto no site da Vida Nova quanto no da Amazon. Bem, a Vida Nova manteve o desconto tudo certo até o final de janeiro. Já a Amazon subiu o livro no dia seguinte ou 2 dias depois ao anúncio que foi feito aqui. É porque acabou o estoque da Amazon e aí eles começaram a vender de terceiros, consequentemente não puderam manter o preço. Então é o seguinte, galera, não compre na Amazon se ele estiver mais de R$60, porque a Amazon me prometeu que vai fazer um preço abaixo de 60. Eles já pediram mais livros, estão renovando o estoque. Então, fica ligado aqui nos recados paroquiais ou nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, pois o Instagram é a rede social que a gente mais está usando aqui no Bibotalk. Gente, toda semana quase tem sorteio de livros. Então fique atento lá no nosso Instagram, porque vai rolar sorteio de livro. Prometo, semana que vem, primeira semana de fevereiro, vou fazer um sorteio maroto de livros lá no Instagram. Então segue a gente lá, @Bibotalk. De vez em quando a gente aparece no Twitter também e na página do Facebook. Beleza, minha gente? Vamos então para mais um episódio deste livro, deste livraço Igreja Centrada. E já vou falar... Não vou falar não. Falo na abertura do próximo programa. Bora, vamos lá. Gente, capítulo 4, Keller vai falar sobre a necessidade da renovação pelo Evangelho. Basicamente, Keller está falando aqui sobre o avivamento, né? Ou os avivamentos. E aí, pessoal, como é que é essa parada? Temos falado sobre os efeitos do Evangelho. A propósito, gente, se você não leu, é muito legal você voltar algumas páginas aqui no livro que nós não falamos sobre a questão do Evangelho na família, no desânimo e na depressão, no amor e nos relacionamentos, no autocontrole, na raça e na cultura. Keller vai dando uma série de pinceladas sobre os efeitos do Evangelho nessas questões. Tá? Então, assim, a gente não tocou nesse assunto, até porque cada tópico daria um podcast em si. Mas é muito importante. Cada tópico dá um livro do Keller, né? Sobre alguns desses tópicos ele tem livro escrito, inclusive, né? Tipo casamento. Verdade. Exatamente. Muito bom, verdade. E até porque, gente, o nosso propósito não é uma leitura em conjunto. Não, a nossa ideia é pegar o tópico do Keller, a gente trazer o pensamento dele. Como vocês já perceberam, às vezes a gente extrapola, a gente vai para outros pontos e tal. O Keller aqui é a desculpa para nos
reunirmos e falarmos desse tema. E obviamente que a gente usa ele como base, mas a gente às vezes vai além, às vezes a gente fica só nele mesmo. Então a ideia é você ler mesmo e meditar nesse livro. Ô gente, para começar o papo aqui, deixa eu perguntar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, mas eu adoro digressões. Vocês acham que o Keller escreveu isso aqui sozinho? Ou vocês acham que tem uma equipe que ajudou ele a escrever e a preparar esse material? Cara, eu não teria razões para duvidar que ele tenha escrito sozinho, não. Até pela formação teológica dele, a trajetória acadêmica dele é bem interessante. A gente, quando vê ele falando, você vê que a estrutura dos argumentos dele são mais ou menos nesse esquema. E uma vez, cara, eu vi um vídeo, muito tempo atrás, não sei onde que tá isso, dele, tipo assim, como que é o QG dele lá, onde que ele prepara os sermões dele e tudo, né? Então, ele é um cara que tem uma tradição de leitura, né? Uma tradição de escrever em colunas de jornais, então acho que ele não teria dificuldade de sintetizar muita coisa que está aqui em forma de livro, não. E é muita, como o Cacau falou, e muita coisa que está aqui, na verdade, são livros que ele já escreveu, só que ele jogou tudo dentro de um único livro, assim, claro, remanejando, ajeitando e adaptando o formato do livro, mas se você pensa, por exemplo, nos anos de ministério que ele tem, de produção que ele tem, ele juntar tudo, né, e colocar numa única obra e fazer ajustes não é algo tão digamos assim, né, surpreendente, nesse sentido. Né? Tem uma questão aqui também que ele fala no início, né, de que isso é fruto de tantas pessoas que pediram como é que se faz, né, como é que a Redeemer faz igreja, como é que, né, ele levava as pessoas lá para dar treinamento e tal. Então, assim, para além, né, com certeza, eu acredito sim que isso vem da pena dele mesmo, mas o ministério todo dele, da onde esse livro frutifica também, é um ministério bem colaborativo, né? Tem bastante gente trabalhando junto. Isso, né? Até por isso a pergunta. Legal, muito bacana. Fecha para traçar uma linha. Onde é que para o que foi ideia dele e onde é que ele aprendeu isso com outra pessoa no decorrer da caminhada. Mas as palavras, em termos de inspiração verbal, eu acho que ele... Olha aí, acho que ele que escreveu mesmo. Muito bom, muito bom. Então, gente, o Keller vem desenvolvendo esse argumento da questão dos efeitos do evangelho. E aí, ou seja, ele traz a ideia do que seriam os efeitos do evangelho de forma coletiva, né? O que a gente pode chamar de avivamento. O que vocês querem comentar sobre essas duas primeiras colunas do Keller? Eu achei muito legal essa definição de evangelho, de avivamento, os efeitos coletivos do evangelho. Achei isso bacana, essa nomenclatura que ele dá. Isso é importante, porque há uma confusão muito grande sobre o que significa avivamento, né? Se a gente tentar encaixar isso bem no esquema do livro do Keller, as visões sobre avivamento mais populares, assim, elas envolvem, às vezes, um legalismo muito grande, ou seja, o avivamento é fruto do esforço humano e tal. Num outro extremo, uma visão, assim, muito... que seria da irreligião, assim, mas seria, assim, um mover de Deus especial na história que pouco tem a ver com a vida e ação da igreja cotidiana mesmo, né? E quando você fala dos efeitos do evangelho, você tá ligando até na própria questão histórica de avivamento, que surge sempre a partir da pregação do evangelho mesmo, né? Não surge a partir de uma conjuntura favorável e nem de um esforço específico. Surge do evangelho dando fruto, né? E dando fruto de maneira coletiva. Então isso é bem interessante mesmo. E para um livro falando sobre visão teológica da igreja, eu acho que é central você pensar nisso, né? Pelo menos como pastor eu penso nisso, né? Se eu tiver esperança de que o evangelho traz efeitos pessoais e coletivos, não tem motivo para pregar o evangelho, né? Mas ele traz transformação e renovação, né? Agora, uma pergunta dentro da tua fala, Cacau, e eu concordo plenamente, né? É basicamente o argumento do Keller aí que você falou, mas a minha pergunta é a seguinte, em vários lugares é pregado a palavra, e até, trazendo agora já até para os nossos dias, mas que eu imagino que era um padrão da igreja. Tem muitos lugares que é pregado, é uma boa pregação, centrada em Cristo, mas você percebe que aquilo não alcança as pessoas. Né? Então, como é que a gente, sem ser uma obra nossa, porque é uma obra de Deus, mas por que não acontece esses efeitos coletivos, né? Por exemplo, a gente prega e às vezes as pessoas também não mudam, não tem aquele...
engagement. Aí, já que tu na... Ó, Engagement. Ô, Bibo, eu não sei se você percebeu aí no livro, antes dele entrar no assunto da renovação coletiva, que é o avivamento, ele fala de uma renovação pessoal pelo evangelho. Já no primeiro parágrafo aí. Isso é importante porque, assim, vou te falar um pouco da nossa experiência aqui em nossa igreja, que é uma igreja que, pela graça de Deus, ela vem amadurecendo. A gente está comemorando agora, sábado, há 10 anos da nossa igreja. Legal, cara, e nesses parabéns. 10 anos... graças a Deus, obrigado. Nesses 10 anos, a gente tem percebido, assim, transformações muito interessantes na vida das pessoas confessando pecados, pessoas procurando os pastores, encontrando uma igreja em que as pessoas têm, no mínimo, uma hospitalidade em relação à fraqueza alheia, né? As pessoas acreditam que o evangelho tem esse poder de transformação, algumas estão, de fato, sendo transformadas. Mas o que é curioso, cara, é que eu acho que tem uma série de coisinhas assim que estão amarradas, sabe? Não é simplesmente porque a igreja ensina o evangelho, o púlpito é cristocêntrico, o que é um fato. A nossa igreja não tem culto surpresa, né? Qualquer domingo que você for na igreja, o evangelho está sendo pregado de alguma forma, né? E a gente descentraliza qualquer ênfase no pregador, qualquer ênfase na gente fora da luz do evangelho. Então isso acaba produzindo uma cultura, um ambiente na igreja em que o evangelho começa a produzir efeitos de transformação de fato. Mas não é meramente o ensino, é que na verdade até quem está ali envolvido com a igreja, no ensino, na pregação e tal, busca em si uma renovação evangélica, né? Então, na medida que eu, como pastor, me vejo me renovando no evangelho, me transformando por essa boa nova, é impossível que isso de alguma maneira não afete os outros, não inspire os outros a buscarem o mesmo tipo de engajamento com o que Cristo é, o que a obra que ele fez, etc. Eu acho que esse é um ponto, né? Eu acho que pregadores que pregam o evangelho precisam ser renovados pelo evangelho. Não é simplesmente falar do evangelho de forma impessoal, com uma teologia sistemática. Precisam ser pessoas afetadas por isso, né? Essa é a palavra. Um outro aspecto importante, assim, que a gente tem percebido é tornar a mensagem do evangelho, que ela é uma verdade eterna, tá na escritura e tudo, numa mensagem que se conecte com os dilemas humanos do nosso tempo, assim. Então, essa coisa que o Keller trabalha demais quando ele for falar mais pra frente em contextualização do evangelho, né? Que é você ter uma sensibilidade a respeito das angústias humanas do seu tempo e detectar os ídolos do nosso tempo e como o evangelho responde a essas demandas. Olha, né? Então a gente trabalhar os vários temas do mundo contemporâneo aí, sei lá, ansiedade, projetos de sucesso pessoal, insegurança existencial, casos de suicídio, tem tanta coisa que a gente tá vendo hoje aí, né? Essa polarização política, são temas que estão aí o mote do momento, que você pode trazer luz a partir da realidade do evangelho. Então tentar explicar o mundo que nós vivemos a partir de uma velha verdade, que é o evangelho, faz com que as pessoas olhem para o evangelho com um olhar mais assim, poxa, mas isso é relevante até hoje, isso faz sentido até hoje, faz todo sentido. Eu tenho dó, às vezes, de pastores que foram profundamente até bem educados na verdade do evangelho e assumem igrejas e são pessoas que querem ser leais a essa mensagem, mas a mensagem simplesmente ela não conecta na realidade das pessoas. Então essa ponte, né, ou para usar um termo de Calvino aqui, né, falta essa acomodação da linguagem. A linguagem precisa ser acomodada, né, ao público que você está falando, as demandas que do seu entorno cultural, né? Retomando aí o livro do Ed Stetzer, né? O Desvendando o Código Missional, em que tem essa preocupação de você perceber que cada contexto é um contexto, então você tem que traduzir a verdade evangélica para esses contextos. É como o carinha descolado que foi formado numa escola, numa igreja urbana no centro numa grande cidade brasileira e que foi enviado como missionário para o interior, ele quer uma igreja descolada lá. Não vai funcionar, porque às vezes são contextos culturais que nem são pós-modernos, são super clássicos, né, tradicionais até. Então, ou o contrário, você às vezes quer uma igreja hiper tradicional num contexto urbano em que você precisa de uma linguagem contextualizada e tudo. Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado com a forma. O conteúdo é o mesmo, o conteúdo está estável, né? E, claro, repetindo, né, reconhecer que antes da gente se preocupar com avivamento como uma renovação coletiva, reconhecer que essa renovação precisa atingir indivíduos de fato, né? Pessoas de fato dentro da comunidade de fé, né? Então acho que esse é um ponto que é essencial.
Eu acho interessante, eu estava lendo Pedro, né, a epístola de Pedro, e ele fala dessa ideia de casas espirituais, né, que Deus está construindo casas espirituais, ou seja, a igreja é essa casa espiritual. E aí se a gente pega o todo da Bíblia, essa ideia de onde cada um desempenha um papel, né, onde cada um, Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 4, né, cada qual desempenha a sua parte, e isso acho que é a beleza do avivamento, é quando individualmente as pessoas reconhecem que fazem parte de um todo, e a partir disso elas têm uma relação intencional, elas entendem que elas são casas, né, casas espirituais, porque e eu acho que é isso que o avivamento traz também, quando esse grupo de indivíduos que teve essa consciência vai inflamando os outros, né, porque eu vejo duas partes, até complementando o que o Cacau falou no começo. Tem gente que é um cristianismo muito individualizado, né, sou eu, as minhas doutrinas, eu sou piedoso, eu guardo o domingo, ou se você é adventista, eu guardo o sábado, e eu faço, eu cumpro, mas aquilo não é contagiante. E contrapartida tem o outro lado, a galera que inverte, né? Acha que a santificação vai trazer a justificação. Então, a pessoa, ela é contagiante, ela fala de Jesus, ela ora, ela jejua, ela vai pro monte, e ela faz coisa errada, e ela vai evangelizar na praça, só que às vezes tem uma motivação que também não é evangélica, porque ela tá botando a santificação na frente da justificação. E aí a gente tem esse desencontro, né, muitas vezes. Agora, quando as pessoas entendem o que é o evangelho, os efeitos do evangelho nela, e elas têm essa consciência de que são casas espirituais, né, que são tijolos. É tijolos ou tijolos? Agora, tijolos, tá certo. Fica aí a dúvida. Tijolos, né? E são tijolos né? Tijolos de uma casa espiritual. Cara, isso começa a dar uma visão, isso começa a trazer realmente, né, um avivamento ou um reavivamento. Então, acho isso, é importante a gente ter isso. E muitas vezes, né, essas pregações, eu costumo brincar, brincar, não é bem uma brincadeira, né? É uma crítica também, ou uma análise, enfim, sei lá. Tem pregações que são muito boas exegeticamente, mas elas não se conectam com nada, cara, que é o que você falou, falta uma acomodação da linguagem, falta, sabe, às vezes a pessoa não consegue envolver aquilo, né, não conecta com o cara endividado, com a mulher que acabou de apanhar do marido. Claro que numa pregação a gente não tem como atingir todo mundo, né, mas assim, sabe, às vezes não tem vida naquela mensagem, tá ortodoxa, ela tá bonita, né, biblicamente falando, tá com 3 pontos certinho, tá homileticamente impecável, mas não atingiu ninguém, né, tipo, foi realmente uma boa exposição, só que sem causar. Então, entendeu? Esse negócio é muito louco. Isso é interessante você citar 1 Pedro aí, porque eu tô reouvindo a série de mensagens do Keller quando ele lançou aquela campanha Rise. Ele fez uma série de mensagens sobre os valores centrais da igreja, né, da Redeemer Church. E a última mensagem, que é um movimento, né, a movement, é baseado nesse texto que você citou. E ele fala assim, olha, até agora eu preguei, são acho que 8 mensagens, né, aí ele fala, essas primeiras mensagens todas foram sobre o que a igreja faz e por que ela faz, só que essa é sobre o que ela é. E aí ele parte desse texto aí. Na verdade, ele parte do texto lá, vós sois sacerdócio real, nação santa e tal, né? Só que quando ele começa a explicar o texto, ele vai lá de trás, falando de Cristo que é a pedra, e vocês também como pedras e tal. Ah, legal. É bem legal. Porque o Pedro começa a desenvolver no capítulo 2 essa ideia da casa, né? Da construção, da pedra angular que foi rejeitada. Exato. Não, muito bom. Ele faz uma análise de 1 Pedro, capítulo 2, então, que é bem essa linha argumentativa. Da hora. Keller, então, aqui coloca na página 66 definições de avivamento. Esse entendimento da renovação pelo evangelho é diferente de outros 2 conceitos difundidos sobre o significado de reavivamento. O primeiro conceito enxerga o avivamento basicamente como o acréscimo de atos extraordinários do Espírito Santo, como milagres, curas e revelações. O segundo conceito enxerga o avivamento como um período especialmente vigoroso de pregação, de reuniões e de atividades evangelísticas. Em contraste com esses 2 conceitos, defendo que a renovação ou o avivamento pelo evangelho é uma intensificação da atuação normal do Espírito, entre parênteses, convicção em relação ao pecado, regeneração e santificação, segurança da graça, por intermédio dos meios
comuns da graça, pregação da Bíblia, oração e os sacramentos. E aí, vocês concordam com essa, basicamente 3 definições aqui de avivamento? Vocês se enquadram mais em quais? Vocês vão na linha do Keller aqui? Ou faz um balanço dos 3? Como é que vocês entendem essa questão de o que é um avivamento? Bom, eu me inclino para ver o avivamento aí, né? Ele tá falando de algumas definições. Eu não sei se ele tá querendo aqui fazer um review, né, dos conceitos que geralmente o pessoal tem sobre avivamento. É porque a gente tem uma percepção do avivamento muito associado aos grandes encontros de avivamento históricos, os chamados Awaken, né? Os 3 Awaken americanos aí, que o pessoal usa muito como referência, que é o Edwards, o Second Awaken com o Charles Finney, né? E o Moody, e aí você tem o terceiro Awaken, que é bem mais assim, próximo do pentecostalismo, do neopentecostalismo e tal. Bom, eu prefiro crer e acreditar no que o próprio Keller enfatiza aqui em vários momentos, né, no avivamento como uma renovação de fato que emerge do reencontro das pessoas com o Evangelho, né? O Evangelho, de uma maneira fresca, inspirada pelo Espírito Santo, né, começa a despertar as pessoas para a obra de Cristo, e isso começa a produzir efeitos de transformação radicais mesmo na vida das pessoas, né? Um outro ponto que eu acho que é importante mencionar é a abrangência do avivamento, né? Porque a gente sempre tem essa noção do avivamento assim, em níveis nacionais, territoriais ou até transcontinentais, né? Se a gente considerar, por exemplo, o avivamento do século XVIII, o avivamento metodista, né? Que acaba respingando também na Nova América, lá, né? Na Nova Inglaterra, né? Nos Estados Unidos. E de fato, a gente tem sempre uma percepção de avivamento nesse nível de abrangência, né? Mas o que é legal é que o Keller chama atenção para essas renovações locais também, assim, tipo, a renovação pode acontecer numa cidade, ela pode acontecer numa igreja local, ela pode acontecer, inclusive, em determinados grupos dentro de uma igreja ou dentro de uma rede de igrejas, né? Então, acho que isso é uma coisa muito dinâmica, assim. É claro que quando você tem uma experiência ou testemunha um avivamento de abrangências territoriais amplas, você chama mais a atenção, né? É óbvio. Mas a gente não pode ignorar, por exemplo, esses casos de renovações locais, né? Por exemplo, eu pessoalmente, a gente não pode dizer ainda de um avivamento, mas eu tenho percebido, até viajando pelo Brasil, conhecendo muitas pessoas aí de diversas igrejas e tudo, que no nível muito discreto ainda, mas que não se dá para ignorar, a gente tem percebido, assim, lampejos de renovação espiritual evangélica em alguns segmentos da igreja brasileira hoje, ou em alguns grupos, né? Alguns movimentos, assim. Eu vejo isso nos movimentos de plantação de igreja, vejo isso, por exemplo, pastores jovens, recém-formados em teologia, que se inspiram muito em noções de um culto centrado no evangelho, uma coisa cristocêntrica, né? Existe uma renovação, por exemplo, em relação à devoção, como que você faz uma devoção centrada na realidade de Cristo, uma vontade de olhar para a Bíblia de novo como livro de regra de fé e prática. Parece que a gente está diante de um cenário de renovação teológica, e eu até não subestimaria de uma renovação espiritual de fato, assim, né? Claro, a gente tem a gente poderia dizer assim, será que não é simplesmente uma modinha, um fascínio teológico, coisa dessa natureza? Eu acredito que não, porque eu tenho, de alguma forma, convivido com plantadores de várias denominações e pastores de várias denominações. Vou dar um exemplo de Belo Horizonte. Nós montamos um movimento aqui na nossa cidade de juntar pastores centrados no evangelho. Cara, eu achei que ele ia ter 2 pastores. Hoje nós temos 20 pastores no grupo, cara. Poxa, que legal então, isso, Igor. Numa cidade que a gente sabe que tem produzido muita coisa boa, mas muita coisa ruim também, em termos do que a gente entende por movimento evangélico no mundo, né? Isso é uma bênção, cara. E um grupo super heterogêneo. A gente tem anglicanos, tem independentes, tem presbiterianos, tem lagoinha, né? Tem pastores de várias comunidades que estão lá junto, né? Mas que tem essa sensibilidade de querer um púlpito cristocêntrico, centrado no evangelho, e tem visto os efeitos disso na sua igreja local, né? Então, eu acho que não dá para subestimar o fato de que existem micro renovações do evangelho também, sabe? A gente às vezes vê muito, né? Essa coisa abrangente, mas enfim. Eu queria até botar uma provocação aqui, ver o que vocês acham. Porque assim, a gente passou no Brasil, né, dando uma olhada a partir desses conceitos de avivamento aí, desse conceito que o Keller traz, né, e os 2 que ele tenta corrigir, vamos dizer assim, né, a gente passou por um momento de um crescimento exponencial das igrejas evangélicas no Brasil, né, a partir do final do século passado e início desse século. Um crescimento mesmo impossível de ser ignorado por qualquer dado que você tente abordar, por qualquer perspectiva. Agora, avivamentos nesse aspecto de frutos do evangelho, de uma renovação pelo evangelho, não parece que a gente viu muito, né? Não sei se eu tô errado na minha conclusão.
E às vezes a impressão que me dá é que houve um aumento sim dos evangélicos e das igrejas evangélicas e não tanto do evangelho em si, em termos da pregação dele, né? Houve um crescimento assim de pessoas ávidas por saber mais, de pessoas ávidas por ter um tipo de vida religiosa, né? Que fizesse sentido, porque o catolicismo brasileiro já não fazia muito sentido para aquela realidade, coisas assim desse tipo, né? E me parece que o que a gente abriu, em grande medida, claro, eu não tô generalizando e dizendo que tudo foi isso de maneira nenhuma, né? Mas me parece que esse primeiro movimento foi como que abriu uma série de sinagogas, entendeu? De sinagogas cristãs. Um monte de lugares onde você tinha a Bíblia, mas onde a mensagem do evangelho ainda não tinha chegado, né? Não sei se foi você, Igor, que botou um texto, que escreveu um texto sobre a necessidade de evangelizarmos os evangélicos, né? Me parece que é o que está acontecendo agora, né? Pastores indo a essas sinagogas de Cristo, falar de Cristo mesmo, né? Falar de Cristo e falar do evangelho e tal. Faz todo sentido. A analogia foi fantástica. Eu acho que é isso mesmo, Cacau. O que a gente percebe é que houve uma espécie de pré-evangelização, ou, cara, eu até ousaria dizer, alguns segmentos, até uma sub-evangelização, né? Mas que não dá pra gente depreciar, não. Com certeza. Na verdade, esse é o contexto que fez com que Bíblias chegassem na mão das pessoas, né? Que cultos regulares fossem feitos, que Jesus, de alguma maneira, fosse comunicado, eu não digo anunciado, ensinado, mas enfim. Mas eu acho que a gente tá vivendo uma fase realmente, eu acho que é uma fase que a gente não dá pra subestimar. Eu acho que a gente pode estar diante de um cenário, e a gente pode ser até um pouco otimista aqui, né? De potencial renovação do evangelho. A minha percepção é que existe uma geração também de pastores aí e de líderes que representam um certo, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né, um evangelicalismo brasileiro pragmático, que reproduzia muitos modelos aí de eficiência em gestão de igrejas, foco no crescimento numérico, um crescimento numérico excessivo, assim, que você não tem uma ênfase no crescimento saudável da igreja, né? Esse cenário, eu acho que é um cenário que está prestes a ser transitório, assim, sabe? A gente tem um horizonte aí de desafios novos. Eu, por exemplo, acompanho demais os jovens pastores que estão emergindo. Eu acho que os pastores mais velhos precisam olhar com carinho para esses jovens com potencial teológico, com potencial pastoral. Eu sei que eles erram muito, sabe? Mas a gente precisa ter muita paciência, cara. Eu penso muito na minha juventude, assim, quando eu fui pro seminário com 17 anos, né? Que eu errei muito, cara. Mas, cara, como eu precisava de um pastor mais velho junto de mim, que me ajudasse, que me encorajasse, né? Mas que ao mesmo tempo me falasse, não, cara, aqui, você pode ser mais moderado aqui e tal. Então os pastores olham muito pro pastor jovem ainda meio como competição, como concorrente, né? Cara, eu vou dar um exemplo aqui, né, de pastores jovens, a gente tem vários exemplos de pastores jovens que estão aí, cara, no YouTube bombando, produzindo conteúdo, né? Muita gente fala assim, pô, mas sei lá, de repente fala, o cara é muito polemista, quer audiência, eu não sei, cara, eu não sei se a gente pode olhar assim, sabe? Eu acho que a gente precisa ter paciência. Olha só. Paciência e chegar junto, né? Chegar junto, porque a gente não pode ter esse sentimento mesquinho, cara, de achar que Deus não pode renovar a igreja dele, que Deus não pode, de fato, estar levantando pessoas muito sérias no Brasil, com potencial muito sério da gente ter um movimento evangélico no Brasil mais sério, sabe, mais consistente. E, cara, de novo, eu não acho que isso é uma exclusividade calvinista. Eu acho que, de fato, o movimento reformado trouxe para o Brasil muitas contribuições, a gente ainda vai colher muitos frutos das boas contribuições do movimento reformado, mas eu acho que isso também está acontecendo em segmentos não calvinistas, né, que é essa necessidade, e no mínimo tem provocado segmentos não calvinistas a ter essa preocupação, né, de trazer a centralidade do evangelho. Eventos como Vocari, eu gosto muito de citar isso, né? O movimento Vocari, por exemplo, que é um movimento que emergiu da MTB, que está aí congregando todos os movimentos missionários brasileiros, praticamente. E o Vocari é um exemplo clássico, assim, de que você tem vozes de várias tradições evangélicas, mas com os corações todos, assim, muito inclinados à pregação do evangelho, ao trabalho missionário, que é um outro movimento que no Brasil não dá para ignorar. A gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem tido um despertamento evangélico, né, no sentido lato do termo aí, né, no sentido estrito, talvez até do termo, a gente tem do outro lado um despertamento missionário. Eu acho que essas coisas são providenciais demais. A gente não pode, eu acho que a gente tem que ser até um pouco otimista, assim, orar para que Deus leve isso a cabo mesmo. E uma coisa que o Franklin fala, né, que eu acho muito bacana no livro dele sobre avivamento, né, o Franklin Ferreira, ele falando assim, cara, avivamento você não produz ele artificialmente. O pentecostalismo no Brasil, por exemplo, infelizmente, em alguns segmentos, associa muito assim, o culto do avivamento. Poxa, mas como assim o culto do avivamento? A gente pode produzir
produzir isso, né? Ou Terça-feira dos milagres. Não é? Você vai cultuar o avivamento, né? Você vai cultuar. Avivamento, nós cultuamos, né? Nesta quarta-feira, não é isso? Deus não é fará isso? milagres. Então, o avivamento, Venha. como o Franklin fala, eu acho isso muito legal, é uma coisa que Deus produz, cara. O que a gente pode fazer pelo avivamento é orar para que ele venha, né? E manter a fidelidade do público. Isso, aí tu tocou no ponto. Porque se a gente ficar, Deus faz, é Deus que faz, irmãos, é Deus que faz todas as coisas, aí o pessoal fica tudo achando que Deus faz. E realmente Deus faz. Meu amigo, pede o negócio. E prega aí, aqui, o evangelho, ó, você né? pentecostal. Pega o evangelho. E vai pagar o preço. Não, e vai pagar o preço também. Deixa eu ser penteca aqui, deixa eu defender a classe. Tá? Não, mas entende o que eu quero dizer com pagar o preço? Eu vou me esforçar, vai. Pedir, fala. é você me esforçar mesmo. Eu vou me esforçar pra entender esse argumento, vai. Isso, então se esforça, porque ele é muito simples, não é pagar o preço pra ser salvo, isso aí tem que estar claro na cabeça da galera. Mas, mano, se você ter intenção na sua oração, eu quero um avivamento, Deus, a gente clama por um avivamento, então eu vou me preparar biblicamente, eu vou orar, porque a gente tá orando pouco, cara. Também acho, tá orando pouco, com certeza. E aí a gente se prepara, e às vezes é por isso que é um pouco vazio também. Porque a gente esquece que é uma parada espiritual, entende? Claro. E aí a gente fica a gente transforma o Espírito Santo numa doutrina. A gente não esquece que ele é o outro consolador que ficou aqui, entende? E que é o agente da Trindade. Então a gente perde essas dimensões que a gente está conversando com uma pessoa, de que essa pessoa dinamiza a sua igreja, dinamiza o indivíduo e, consequentemente, o coletivo. Então, e a gente é muito... porque Deus faz, é Deus. Mas, cara, tu vai olhar a história dos grandes avivamentos aí, os bons até mesmo, os caras que estavam à frente, tu vai ver a vida desses caras, a piedade, a vida de oração, de dependência de Deus. No fundo, a gente ainda confia muito nos nossos talentos, cara. Eu tenho essa percepção às vezes assim, sabe? E aí, quando a gente olha pra alguns caras do movimento gospel, que os caras às vezes têm uma doutrina, às vezes os caras são fracos doutrinariamente, mas o coração do cara tá em chamas, sabe? E aí entra o papel, né, dos mais velhos, tipo, reconhecer que o cara tem realmente um amor por Jesus e sabe, quer ver as pessoas, vou usar bem a expressão do momento agora, queimando, aleluia, né? E sabe, só que, pô, às vezes o cara precisa só o cara tem a motivação correta, mas ele tá pegando o caminho, cara, não é bem esse caminho aí, velho, sabe? E aí, mano, tá entendendo onde eu quero chegar? Se a gente conseguisse juntar as duas coisas, sabe? Conseguir direcionar legal, mas ter esse calor, um amor sincero por Jesus, aquela coisa toda, e querer que as pessoas realmente... porque a questão do avivamento, e não sei quem é que disse isso, mas a primeira coisa que o avivamento vai produzir, eu não sei se é a primeira ou a segunda, a ordem agora não importa, mas é a consciência de pecado e dependência da graça. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Então... Como é que eu vou... E aí precisa da Bíblia, precisa da doutrina pra direcionar essas coisas. Cara, então, nesse ponto eu sou bem eduardiano, assim, né? Se você, por exemplo, vamos tomar o exemplo de Edwards, eu acho que ajuda. Edwards era um reformado que está testemunhando a explosão do evangelho, e ele não ignora, por exemplo, o fato de que não faz sentido uma pessoa se dizer cristã, crer na grandeza que é a boa nova de Cristo, o que é Cristo e como Deus Trino se revela no Evangelho, e essa pessoa não ter, obviamente, os seus afetos, né, os seus desejos atingidos por isso. Né? É claro, como ele é muito cuidadoso no afeições religiosas, né, de dizer, o simples fato de você ter algum tipo de experiência emocional, afetiva, algum tipo de sensação, não é sinônimo de avivamento. Mas um avivamento que não é acompanhado, obviamente, desse tipo de experiência, ele não passa de uma religião formalista, né? Não é avivamento, é uma religião formalista. Então, cara, a experiência wesleyana do coração abrasado, que eu falo que todo calvinista não deve subestimar, que é um fato, que é uma experiência que todos os grandes homens que a gente conhece da história do cristianismo narram em algum nível, né? Por exemplo, você pensa na descrição de Lutero quando entendeu a justificação, que ele descreve que é como se os portais do paraíso se abrissem para ele. O que é isso que está acontecendo? Né? O que é isso? É a renovação do coração que o Keller está mencionando aqui. É que tem alguma coisa que Deus está produzindo no coração do homem, que cria nele uma disposição completamente renovada a respeito de quem Cristo é e de quem Deus é, e impulsiona essa pessoa a andar pelo mundo em missão, proclamando quem Cristo é, proclamando o evangelho de Jesus. A pessoa
pessoa, de repente, pensa na quantidade, cara, eu vejo isso muito nítido, assim. O dia que eu percebi que eu fui renovado pelo Evangelho, o primeiro efeito que a renovação do Evangelho fez em mim foi me preocupar menos comigo. Isso foi o primeiro efeito, assim. Tipo, eu comecei a olhar pra vida menos a partir de mim mesmo, né? Então você começa a olhar pra vida a partir dos outros. Cara, olha só, cara, todo mundo fala assim, cara, o cristão tem que amar. A gente fica ensinando isso aí pra todo mundo, o cristão tem que amar, o cristão tem que amar, o cristão... Cara, o cristão não vai amar se ele não amar a coisa certa. Não tem jeito. Eita, o cristão... Para, como é que é? Como é que é? O cristão não vai amar se ele não amar a coisa certa, entendeu? Tipo assim... Aleluia! O cristão não tem disposição... Jesus falou isso, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, todo mundo lê esse texto meio contrário, assim, né? Tipo, os mandamentos porque eu quero demonstrar que eu amo a Jesus. Não, ao contrário, você ama Jesus, por isso você vai guardar os mandamentos dele. Então, tipo assim, se o coração não sofrer um ajuste radical em relação ao objeto do nosso amor, que é Cristo, e que é Deus em Cristo, né? Que é essa revelação da mediação de Jesus aí. A gente não tem ajustes, cara, no modo como a gente ama as coisas. Cara, é impressionante. Isso aí você pode observar. O Bibo sabe disso, né? Bibo, a gente acompanha muitos casos de jovens em gabinete pastoral com problemas com compulsão em pornografia. Um dos efeitos clássicos da compulsão na pornografia, como qualquer outro pecado, mas esse é muito recorrente, é como que o jovem, quando ele cai nesse tipo de pecado, ou um adulto, não importa, como essa pessoa ela cria um comportamento antissocial. Ela se isola, ela não consegue conviver com outras pessoas direito, ela evita relacionamentos, porque existe umas coisas de vergonha, de autocentração, ela perde a percepção do outro, né? E o efeito que o evangelho produz na pessoa, quando ele enche o coração de uma pessoa, é que essa pessoa começa a olhar pra fora, cara. Ela começa a enxergar o outro, o mundo começa a ter cor, né? As pessoas começam, sabe? A vida começa a ter cor, você vê crianças sorrindo, você vê mãe pobre na rua, você vê uma pessoa que tá pedindo um dinheiro ali, um doente, você começa a se preocupar com o irmão da igreja que tava mal, né? Que tá mal no hospital, você começa a descentrar, cara, a sua vida, né? E cara, o que é isso? Renovação pelo evangelho. Só o evangelho consegue produzir isso na vida das pessoas. Só Jesus Cristo, cara, autenticamente, né, transformando as pessoas no poder do Espírito, pode produzir esse efeito. O que é isso que a gente tá vendo aqui, então? Isso chama avivamento. Isso é avivamento, né? Isso é exatamente o que a gente tá discutindo. E aí a pergunta, o que não é avivamento, então, pra gente poder fazer o contraponto? Avivamento não é nem um ascetismo forjado ou um rigor prático vazio de um sentido espiritual, e nem é também um boost de... estamos no inglês, né? Nem é um boost de poder ou de unção, né? O avivamento é o efeito do evangelho na vida da pessoa de renovação, né? Não sei se eu tô errado em botar o que ele não é. Eu gosto muito da maneira que o Keller faz, porque ele sempre bota o que é e o que não é, né? Então é sempre muito bom, né? E eu acho que ele tá nisso, né? Ele não é como ele falou ali naquele quadrinho ali, né? Na página 66, né? Não é nem um apego puro e simples à devoção só, isso não é o avivamento em si, né? Isso pode fazer parte dele, e nem é um aumento de milagres, pode fazer parte do avivamento também, mas não é o avivamento em si, né? O avivamento em si é a transformação pelo evangelho, vem acompanhado dessas coisas, né, historicamente, biblicamente, né? Legal. Gente, para caminharmos para o final do nosso papo aqui, queria pedir para os meus amigos da mesa lerem aquele parágrafo, cara, esse parágrafo aqui, meu amigo, esse parágrafo. E aí, quem quer começar? Eu vou aqui na página 72, que tem um parágrafo que eu até tenho destacado aqui no meu livro, que na época que eu fiz um curso sobre o tema, né, aqui na igreja, eu gostei demais, que ele fala assim: a renovação gerada pelo evangelho vai mais além de simplesmente converter crentes nominais. Também insiste que todos os cristãos, até os comprometidos, precisam que o Espírito plante o evangelho em seus corações para que experimentem profundamente o amor e o poder de Cristo. Muito bom, muito bom. E aí, Cacau, qual é o seu parágrafo que deveria ser emoldurado e colocado na porta de entrada da sua comunidade, hein? O problema é que o Igor, ele sempre pega, né, o parágrafo... O melhor parágrafo. O melhor parágrafo pra resumir tudo aí, né? Mas, deixa eu ver outro aqui então, dos que eu marquei. Enquanto o Cacau procura, eu vou ler o meu então, pra ganhar aqui, ó, Opa, achei aqui. manda. Na página 66,
que ele diz: o avivamento não é uma curiosidade histórica, é um padrão sistemático de como o Espírito Santo trabalha numa comunidade para impedir ou contra-atacar a natureza do coração humano. Sem dúvida nenhuma, ele tem algo a dizer ao ministério presente nas culturas globalizadas do século XXI e tem algo a dizer a todas as culturas. Muito bom. E olha só, o meu parágrafo é o anterior ao teu. Quando tu falou 66, eu já gelei. O meu tá aqui, ó. É o parágrafo anterior ao teu da página 66. O avivamento pode se espalhar, alcançando toda uma região ou país, ou pode ter uma abrangência menor, influenciando apenas uma congregação ou só parte dela. Pode ser bastante suave e tranquilo ou muito impactante. Mas todos os avivamentos são períodos em que as ações comuns do Espírito Santo são grandemente intensificadas. Amém. No avivamento, os meios comuns de graça produzem uma grande onda de novas pessoas interessadas, pecadores sinceramente arrependidos e crentes espiritualmente renovados. O crescimento que inevitavelmente ocorre na igreja não pode ser explicado por mudanças sociológicas demográficas, nem por programas eficientes de evangelização. Aí vem a frase do Cacau. Isso aí. Da hora, hein? Fantástico. Muito bom. Fantástico. Gente, se você quer saber um pouco mais sobre o avivamento hoje, tá? Sobre a renovação do evangelho que ajusta-se aos nossos dias, a renovação pelo evangelho concentra-se no coração, tem vídeos lá no nosso canal do YouTube. Então é só você procurar o Bibotalk aí no YouTube e você vai ter uma playlist Igreja Centrada e vai ter vídeos tratando desses temas que a gente não falou aqui no BTcast App, tá bom? É isso. Igor, o seu tchau pra nossa turma aí que tá curtindo o BTcast App. E claro, pra quem não tá curtindo também, mas tá ouvindo, né? Sempre tem aquele. Ah, sim. Pois é, pessoal, continue acompanhando aí essa série de reflexões. Eu acho que a gente tem muito que aprender junto também, né? E retomando essa noção aí, eu acho que essa conversa de hoje pode ser um estímulo aí pra gente renovar o nosso compromisso em oração, para que Deus desperte a sua igreja à obra de Cristo, né? E é Ele que é a fonte mesmo de transformação que a gente precisa. Muito bom. Cacau? É isso aí. Um abraço, Deus abençoe vocês e que seja tão proveitoso quanto tem sido pra mim. É verdade, pra mim também. Gente, é isso. Espalhe a mensagem. Se tem feito bem pra você, divulgue então para o pessoal da sua igreja aí, que a gente tá aqui pra aprender todo mundo junto e divulgar boa teologia e o conhecimento bíblico que traz o verdadeiro avivamento. Até. Deus abençoe todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom, gente. Legal. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.